Já imaginou a cena? Subir um palco sem uma anotação sequer na mão e mesmo assim entregar um discurso poderoso que realmente conecta com as pessoas? Pois é, hoje a gente vai desvendar uma arte antiga que torna isso totalmente possível. Vamos falar sobre como dominar a memória retórica para libertar a nossa mente de verdade. E vale a pena começar com essa reflexão. Aquelas anotações que a gente prepara para uma apresentação, elas são mesmo uma rede de segurança? Ou será que, no fundo, elas são as grades de uma prisão que acaba limitando o verdadeiro impacto da nossa mensagem? Pois é, essa é a realidade para muita gente. A gente vive no que dá para chamar de prisão de papel do orador. É um dilema bem moderno, onde essa dependência toda das anotações acaba impedindo a gente de alcançar nosso verdadeiro potencial na hora de se comunicar. E olha, a diferença é gritante, né? De um lado, temos o orador, que está acorrentado ao roteiro. O olhar fica baixo, os gestos são meio contidos, a presença fica limitada. Do outro lado, a liberdade. O contato visual cria uma conexão real. Os gestos amplificam a mensagem e a confiança, essa é inegável. A persuasão mora aqui, ó, na mente livre. Tá, mas então como é que a gente alcança essa liberdade? A resposta, olha que curioso, não está em nenhum aplicativo novo não. Está num segredo bem antigo, uma técnica de uma era em que a mente era o único dispositivo de armazenamento que existia. É isso aqui, a memória retórica, ou mneme em grego. E aqui está o ponto crucial, a grande virada de chave. Não se trata de decorar por decorar, se trata de construir um sistema dentro da mente, uma verdadeira arquitetura para guardar e recuperar ideias com uma precisão incrível. E a técnica mais poderosa e, francamente, fascinante para isso é a construção de um palácio da mente. Parece coisa de filme, eu sei, mas é uma ferramenta real, super prática e absolutamente eficaz para organizar qualquer tipo de discurso. Essa técnica é mais conhecida como o método dos Lossi, que significa lugares. A lógica por trás disso é simples e ao mesmo tempo genial. Primeiro passo, escolher um lugar que se conhece como a palma da mão. Segundo, associar trechos do discurso a pontos específicos nesse lugar. Terceiro, e esse é o mais importante, criar imagens mentais bem fortes para cada ponto. E por fim, na hora H, na hora de falar, é só fazer uma caminhada mental por esse local. Vamos ver um exemplo prático. Imagina um discurso num tribunal. O palácio mental vai ser um escritório. O primeiro ponto, a nossa entrada, é o exórdio, a abertura. Para lembrar de capturar a atenção com um apelo à compaixão, a imagem mental é essa, uma criança cega entrando pela porta. É uma imagem impossível de esquecer. Certo. Agora, nossa caminhada mental nos leva até a mesa. Este aqui é o locus da narratio, ou seja, a apresentação dos fatos. A gente visualiza as provas cruciais, os documentos médicos, tudo organizadinho ali em cima, cada um contando uma parte da história. O próximo, locus, o arquivo. Essa é a divisio, a divisão do nosso argumento. A gente se imagina abrindo a gaveta e vendo 3 pastas bem distintas, cada uma representando uma questão central que vai ser abordada no discurso. Agora vamos olhar para o quadro na parede. Este é o quarto ponto, a confirmationo, a hora de confirmar os argumentos. Dá para imaginar as estatísticas mais impactantes e as evidências mais fortes do caso escritas diretamente na superfície daquele quadro? A caminhada continua e agora a gente está na janela. Esse é o locus da refutatio. E aqui a imagem é pura ação. A gente visualiza as flechas dos argumentos contrários voando na nossa direção, só que elas são habilmente desviadas ou quebradas antes mesmo de atingirem o vidro. E, finalmente, a porta de saída. É o nosso sexto e último ponto, a peroratio, a conclusão emocional. A gente visualiza aquela mesma criança lá do início, só que agora saindo pela porta. E ao olhar para o tribunal, a gente vê a compaixão nos rostos deles. Pronto, a caminhada mental terminou e o discurso foi entregue, de forma impecável. Ok, o Palácio da Mente é a fundação. É uma técnica ancestral incrivelmente poderosa. Agora, vamos construir em cima disso com algumas ferramentas mais modernas para criar um verdadeiro arsenal de memorização. Uma técnica excelente é o esboço estruturado. A ideia aqui não é decorar palavra por palavra, de jeito nenhum. Em vez disso, a gente memoriza a estrutura lógica, os pontos principais, os subpontos e algumas frases-chave que servem de transição. Coisas como a lei estabelece claramente que, ou a evidência factual mostra que. Isso funciona como um gatilho, sabe? E permite que o resto do argumento flua com muito mais naturalidade. Nenhuma técnica funciona sem prática, né? Mas a prática inteligente é a chave.
Seguir um cronograma como este, de 7 dias, é um ótimo caminho. Começa lendo, depois vai falando em partes, aí grava para achar os pontos fracos e, finalmente, ensaia. Essa repetição estruturada transforma o conhecimento em instinto. O nosso cérebro não pensa em listas, ele pensa em conexões. É exatamente por isso que os mapas mentais são tão eficientes. Quando a gente transforma um roteiro linear de texto em uma estrutura visual cheia de ramificações, a gente basicamente cria um mapa do discurso que o cérebro consegue navegar com muito, mas muito mais facilidade. No final das contas, sabe, todas essas técnicas levam a um único e poderoso resultado. Dominar a memória não é sobre se prender a um roteiro, mas exatamente o oposto, é sobre se libertar. E essa liberdade toda se apoia em 4 pilares. Primeiro, a confiança de saber que o material está internalizado. Segundo, o contato visual, para criar aquela conexão real. Terceiro, a flexibilidade para se adaptar a qualquer coisa que aconteça. E por fim, a autenticidade de falar com o coração e não apenas ler palavras numa folha. Agora, isso não quer dizer que nunca mais se deva ler nada. Claro que não. A sabedoria tem que saber quando usar cada abordagem. Momentos cruciais, como a abertura de um discurso ou um apelo mais emocional, pedem memorização total para ter o máximo de impacto. Por outro lado, a citação exata de uma lei ou de uma jurisprudência, por exemplo, exige a leitura para garantir a precisão absoluta. Então, a grande lição aqui é esta. A gente precisa encarar a memorização não como uma obrigação, uma coisa chata, mas como uma ferramenta de empoderamento. É isso que liberta o orador para ser verdadeiramente presente, conectado e, claro, muito mais persuasivo. E a pergunta que fica no ar é, para a próxima grande ideia que precisa ser compartilhada com o mundo, qual vai ser o palácio mental construído para garantir que ela não seja apenas ouvida, mas sim permanentemente lembrada?